Oi, alunos do sétimo ano. Hoje, o nosso conteúdo é conjunto dos números inteiros. Então, o que é o conjunto dos números inteiros? É um conjunto formado por números positivos, números negativos e o zero. Então, antes a gente conhecia apenas o conjunto dos números naturais, que eram formados por esses números. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e daí por diante, porque é um conjunto infinito. Mas o conjunto dos números inteiros inclui todos esses outros números, que são também os números negativos. Esses números, eles podem ser representados na reta numérica. Como é essa representação? A reta numérica, ela terá origem aqui no zero. Do lado direito da reta ficará o quê? Apenas os números inteiros positivos. E do lado esquerdo da reta ficará apenas os números inteiros negativos. Aqui tem algumas observações importantes. Observem que aqui nessa reta numérica tem alguns pontos destacados. Tem o ponto A, o ponto B, o ponto O, o ponto C e o ponto D. Então, numa reta numérica, cada ponto destacado ele é chamado de imagem geométrica. Por exemplo, aqui, ó, o ponto A, ele é a imagem geométrica do número -4. E cada número inteiro, ele é chamado abscissa do ponto correspondente. Por exemplo, o número 5, ele é a abscissa do ponto D. O número mais 2, ele é a abscissa do ponto C. Então, vamos ver aqui alguns exemplos. Vamos praticar através de exemplos que fica melhor para a gente ir identificando aqui o que é abscissa e o que é imagem geométrica. Olha, então nesse primeiro exemplo está perguntando qual é a abscissa do ponto C. Então eu vou olhar qual é o número que está correspondendo ao ponto C. Então a abscissa do ponto C é o número mais 2. Então a gente coloca aqui como resposta mais 2. Aí lá no outro exemplo pergunta qual é a imagem geométrica do número -1. Então, a gente vai observar qual é a imagem geométrica, ou seja, qual é o ponto que corresponde ao -1. Então, seria o ponto B. Então, a gente escreve lá como resposta o ponto B. Olha, então vamos ver alguns exemplos, e esses exemplos ajudarão na hora da resolução das atividades. Que é que pede aqui o exemplo 1. A reta numérica a seguir indica as posições de dois aviões A e B em relação à cidade de São Paulo. Sabendo que cada intervalo corresponde a 50 quilômetros, expresse essas posições usando números inteiros positivos ou negativos. Então, como a cidade de São Paulo é referência, eu vou colocar aqui como que fosse a origem. Cidade de São Paulo é o número 0. Lá na questão, está dizendo o seguinte, que cada intervalo corresponde a 50 quilômetros. Se cada intervalo corresponde a 50, eu vou aumentar aqui na reta numérica de 50 em 50. Então, vamos dar as posições dos aviões. Então, à esquerda de 0 ficará o quê? Os números inteiros negativos. Então, 0, logo aqui no primeiro intervalo vai ser -50. Então, aqui a gente já sabe a posição do avião A. Seria -50 quilômetros. Vamos ver aqui do avião B. Então, 0, primeiro intervalo seria 50. Fazendo 50 mais 50, 100. 100 mais 50, 150. Então, a posição de B aqui seria mais 150. Do lado direito da reta numérica, ou do lado direito de 0, ficará apenas números positivos. Então, vejam lá. O que é que pede a questão?
Expresse essas posições usando números inteiros, positivos ou negativos. Então, vamos expressar agora. O avião A vai ser menos 50. E no caso, a gente vai colocar em quilômetros, menos 50 quilômetros. E vamos colocar agora do avião B. O avião B vai ser mais 150 quilômetros. Olha, vamos agora para o exemplo 2. Observe a reta numérica. Então, aqui eu tenho a reta numérica com alguns pontos em destaque. Responda. Item A. Qual a imagem geométrica do número menos 1? Então, eu venho aqui. A imagem geométrica do menos 1 vai ser o ponto S. Lá no item B pergunta, qual a imagem geométrica do número mais 4? Então, vai ser o ponto Q. E só relembrando, o ponto Q, ele é o quê? Imagem geométrica do número mais 4. E em relação ao ponto Q, o número mais 4, ele é a abscissa. No caso aqui, se tivesse como pergunta qual é a abscissa do ponto R, a gente ia se referir ao número mais 2. Olha, vamos agora para o terceiro exemplo. Ó, os números menos 2 e menos 1 ocupam na reta numérica as posições indicadas respectivamente pelas letras. Então, respectivamente quer dizer nesta ordem, né? Então, qual é a ordem desses números aqui? Menos 2 e menos 1. Então, a gente tem aqui como referência o zero. Onde é que está o zero? Para esse lado aqui, eu estou vendo que aqui tem o número 5 e tem o número 6. Então, se do 5 passou por 6, significa dizer que na reta numérica eles estão aumentando de 1 em 1. Então, vamos completar logo o lado positivo. Então, 0, aqui seria o número 1, número 2, 3, 4. Aí, 5, 6. Então, para cá fica 0, aqui seria menos 1 e aqui seria menos 2. Então, a partir daqui, a gente já tem a ordem de quais letras correspondem aí aos números menos 2 e menos 1. Seriam as letras P e Q, e a alternativa correta é o item A. Então, bons estudos a todos e boas atividades.